Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai ver, né, essa transmissão. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, que o Eterno seja a sua habitação, que você decida fazer com que o seu corpício seja a morada do Espírito Santo. Então, muitas pessoas pediram, né, para que nós pudéssemos fazer juntinhos o estudo do livro do Apocalipse. Há algum tempo atrás nós fizemos esse estudo também. Nós fizemos em alguns grupos que nós damos estudos, nós fizemos eu acredito que pelo YouTuber, não me lembro mais, e nós colocamos algumas coisas aqui também no meu Instagram. Mas as pessoas pediram, né, bastante para que a gente fizesse novamente esse estudo, então nós vamos fazer. Eu não vou fixar um horário específico porque eu fico com receio de não conseguir cumprir devido à grande correria. Então, vai ser assim, no momento que eu conseguir fazer, mas nós vamos fazer aí todo o livro de Apocalipse, nós vamos fazer o estudo, ok? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 1 e sobre as cartas, porque aí a gente já arremata aí uns 3 capítulos, né? Porque as cartas estão aí no capítulo 2 e no capítulo 3, e nós vamos fazer uma breve introdução aí no capítulo 1. E é interessante porque, assim, Deus ele tem trago muitas visões a despeito da volta de Jesus. O Senhor ele tem nos visitado com essas visões, então eu acredito que a forma como algumas pessoas pediram lá no direct e aquilo que o Senhor tem nos mostrado é porque de fato nós precisamos falar um pouco mais sobre o fim dos tempos, falar um pouco mais sobre a volta de Jesus. Nós precisamos falar sobre isso nos nossos púlpitos, nos nossos altares, nós precisamos falar sobre isso nas nossas células, nós precisamos falar sobre isso nos nossos evangelismos e nós não podemos mais ser omissos, né? A palavra do Senhor ali no livro do profeta Abacuque nos fala que nós precisamos, né, ao longo dos anos, notificar a palavra do Senhor, avivar a obra do Senhor, porque nós acabamos entrando aí em lugares de comodismos, em lugares muito confortáveis, e nós acabamos por ministrar para o nosso próprio ventre e esquecemos daquilo que Deus, ele de fato nos comissionou a fazer. E aí nós vamos cantar um louvorzinho, um pedacinho de alguns, só para que o espírito de profecia, para que o espírito que vinha sobre os profetas, ele venha sobre nós nessa manhã, para que não saia nada do meu intelecto, nada do meu entendimento, mas tudo daquilo que o Eterno deseja falar ao seu e ao meu coração, em nome de Jesus, amém? Existe um homem que me cativou como ninguém jamais fez. E esse homem me fez ansiar tudo que vem do céu. Nele eu posso esperar e descansar para sempre em teus braços. Eu encontrei aquele que primeiro me amou. Me apaixonei pela luz que brilhou em minha escuridão. Seu nome é Jesus. Jesus.
Glória a Deus. O Senhor habita em meio aos louvores. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando o povo de Israel saía para a batalha, eles sempre queriam ali consultar ao Deus Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso. E quando eles iam ali atrás do profeta, para que o profeta pudesse então agora trazer aquilo que o Senhor queria dizer a eles, o profeta sempre falava, olha, traga os tangedores, aleluias. E quando os tangedores, eles começavam a conduzir ali a adoração ao Senhor com música, então o espírito de vida vinha sobre aquele profeta e ele discernia aquilo que o Senhor tinha para dizer àquele povo. Sem mais delongas, nós vamos falar agora um pouquinho acerca do livro do Apocalipse. O que significa a palavra Apocalipse? O livro do Apocalipse, ele é o livro das revelações escatológicas, ou seja, ele é o livro que traz para a gente o vislumbre do fim de todas as coisas, como nós conhecemos, como os nossos olhos podem admirar. Então, o livro do Apocalipse é o livro que traz todo o contexto, é claro, meus amados, todo o contexto que Deus quis revelar acerca do fim do mundo. E nós vamos ver aqui que no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ver que fala sobre como Deus, ele traz essa revelação para Jesus e, por sua vez, Jesus, ele envia um anjo para que essa revelação seja agora deliberada sobre um homem. E esse homem é João, o apóstolo João, o discípulo amado, aquele que se sentia mais amado que os outros discípulos. E nós vamos entender o contexto. João estava agora ali exilado na ilha de Patmos devido ao seu ofício de apregoar o evangelho de Cristo Jesus. Então, ele foi preso, ele foi banido para a ilha de Patmos e nessa circunstância ele recebe a visitação transcendental de um anjo com o qual dará a ele essas revelações que Jesus ele teve ali no seio do Pai e assim o Senhor, por meio do anjo, vai falar para João para que ele escreva toda essa revelação e para que então nós possamos ter acesso a tudo isso para a glória de Deus. E nós vamos entender que em aproximadamente 81 depois de Cristo, o imperador Domiciano, ele então agora bane João para a ilha de Patmos. E João, quando ele é banido para a ilha de Patmos, ele tem aproximadamente 86 anos e ele passa 4 anos exilado na ilha de Patmos e ali ele vem a falecer com 90 anos aproximadamente. E nós vamos entender que João, quem era João? João foi um dos 12 discípulos que passou aí a ser conhecido como um dos apóstolos, como um dos primeiros líderes da igreja primitiva, junto ali com Pedro. João, ele era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, que também foi um dos 12, aleluias. E é interessante porque João, ele era um daqueles mais próximos de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. E nós vamos perceber que ele deu a sua vida para apregoar o evangelho de Cristo. Ele se entregou verdadeiramente ao chamado de Deus para a vida dele por meio de Jesus. E ele caminha com Jesus os 3 anos que Jesus está peregrinando sobre a terra ali, a fim de discipular aqueles 12 e a fim também de fazer notório e anunciar a chegada do reino do Eterno. Então João, ele participa ali daqueles 3 anos do ministério efetivo de Jesus sobre a terra. E posterior a isso, João, então, ele se assume em Cristo Jesus com mais profundidade. E então ali ele entrega a sua vida para o ofício do reino. E nós vamos ver que João, ele literalmente viveu e morreu para a glória de Deus. E ali exilado na ilha de Patmos, então, ele é visitado por um anjo, ele é visitado por algo transcendental. E esse anjo, então, agora vai descortinar para ele as revelações que Jesus recebeu junto ao Pai. E aí, todas essas revelações e esses escritos de João, então agora se transformam no livro do Apocalipse, com o qual nós conhecemos ou deveríamos conhecer.
E aí nós vamos ver, como eu disse, que os primeiros versículos, do versículo 1 ao 3, então explica essa narrativa que eu acabei de verbalizar para vocês. Segundo as tradições, né, ali na ilha de Patmos tinha uma caverna que foi conhecida ou intitulada como a Caverna do Apocalipse, que era o lugar onde João ele entrava para escrever todas as visões que ele estava tendo ali naquele período, aleluias. E nós vamos ver aqui do versículo 4 ao versículo 8, João fazendo agora uma saudação, sabe? As igrejas da Ásia, as 7 igrejas que estavam ali na Ásia Menor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos perceber que João, ele é direcionado por esse anjo a escrever 7 cartas às 7 igrejas que estão situadas ali na Ásia Menor, para a glória de Deus. E é interessante porque nós vamos ver João também trazendo a nossa memória aqui nessa leitura sobre como Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Yahvé, Criador dos céus e da terra, que venceu inclusive Satanás e os anjos caídos ali na cruz, alabassore calabassuyamai, trazendo sobre nós autoridade, trazendo sobre nós paz, graça e alegria, porque o medo, o desespero é para aqueles que não conhecem o Deus que serve, é para aqueles que servem a pseudos deuses, aqueles que estão conduzindo a sua alma para o inferno, que é o lugar para onde eles também irão, porque aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, aqueles que acreditam no Deus Todo-Poderoso, eles estarão com ele na glória eternamente. Então não há o que temer, nós vamos viver e vamos morrer para a glória de Deus e vamos permanecer orando por você que está sendo enganado por Satanás. Que Deus ele tenha misericórdia da sua vida e que você acorde e desperte para que você possa também herdar o reino dos céus juntamente com aqueles que acreditam no Senhor. E aí nós vamos ver que no versículo 8, João ele fala, olha, lembrando a igreja que Deus ele é o alfa e o ômega, ou seja, tudo se iniciou nele, tudo termina nele, aleluias. E nós precisamos verdadeiramente estarmos aí ligadíssimos nisso, não é verdade? Nós precisamos então agora fazer com que tudo isso que o apóstolo João recebeu se torne um sinalizador para nós, para que nós possamos estar atentos, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus, ele está voltando e nós precisamos estar alinhados para que nós não possamos perder a nossa salvação, sabe? E respondendo aqui, né, a um comentário que alguém colocou, o povo cristão não tenta impor uma religião, até porque religião não salva ninguém, meu querido ou minha querida, eu não sei. Eu quero te dizer assim, que eu venho de uma origem familiar que as pessoas serviam ao diabo no ocultismo, na bruxaria, na feitiçaria, e ninguém nunca impôs sobre mim uma religião. Jesus se revelou a mim e eu decidi servi-lo. E nós, quando estamos expressando o amor de Jesus, nós não estamos fazendo isso como uma imposição. Nós estamos simplesmente fazendo isso por amor. Porque assim como eu não conhecia a verdade que é Jesus e não uma religião, eu estava perdida, morta nos meus delitos e nos meus pecados, com várias tentativas de suicídio, com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, eu não tinha vida. E aí Jesus, ele veio e apresentou essa vida para mim. Então, o que nós fazemos é apresentar esse amor e essa vida para as pessoas, mas cabe a cada um decidir o que ela vai querer fazer dessa vida dela. E não é uma imposição, até porque a religiosidade é algo que nos separa de Deus. É uma péssima tentativa do ser humano de tentar se aproximar de Deus. É como uma história que está narrada ali no livro do Gênesis, no capítulo 11, sobre a tentativa daquele povo de construir uma torre, a Torre de Babel, com o intuito de tocar o céu, de chegar no céu. Isso é impossível. Deus ele se revela a nós, né? E o único meio pelo qual nós vamos conseguir ir para o céu é por meio de Jesus Cristo. É por meio de um relacionamento com Ele. Não é sobre igreja, não é sobre religiões, é sobre um Deus que é vivo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, viu, meu amor? E aí nós vamos ver aqui
O apóstolo João, a partir do versículo 9, ele tem uma visão de Jesus glorificado. O que que isso significa? O apóstolo João, ele vê Jesus após a cruz. Ele vê Jesus após a sua assunção aos céus. Ele vê Jesus no seu habitar de supremacia, no seu habitar da gênesis de Jesus, né? Do lugar onde Jesus ele veio para cumprir o plano salvífico de Deus aqui na terra. Aleluias! E eu quero dizer para vocês também que nós vamos falar um pouquinho sobre essa visão de Jesus glorificado, mas eu quero dizer também para vocês que, falando mais um pouquinho sobre o apóstolo João, ele, além de ter escrito, né, ali o quarto evangelho, ele também escreve 3 epístolas e o livro de Apocalipse também é atribuído a ele, devido às visões que ele recebe ali na ilha de Patmos. E é interessante porque aqui, nessa visão de Cristo glorificado, o João, o apóstolo João, ele traz uma narrativa e uma explicação acerca de algo que foi falado a ele, em relação aqui às estrelas que ele vê na mão direita de Jesus e os candelabros, que são 7, que ele vê ali naquela visão. E aí nós vamos entender que as estrelas que ele vê nas mãos ali de Jesus são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Alguns estudiosos vão dizer que esses anjos é a representatividade do pastor daquela igreja. Mas, entretanto, eu quero trazer para você também uma outra perspectiva. Por quê? Porque toda obra que é realizada do céu na terra, é importante que Deus ele cumpra o seu próprio princípio. Então, qual que é o princípio? Eu não posso, porque agora a terra foi dada aos filhos dos homens, então eu não posso simplesmente entrar aqui e fazer o que eu quiser fazer. E prova disso é que nós vemos em Gênesis, o diabo ele teve que entrar no corpo de uma serpente, porque ele é espírito, então ele não pode atuar nessa esfera natural. E assim também é Deus. Então, por meio de Jesus Cristo teve que nascer por vias naturais. Ele teve que ter um corpo físico, uma matéria como eu e você. Então, hoje, como é a atuação de Deus sobre a terra? Por meio do seu Espírito de vida, por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita em nós, e nós tendo essa consciência, nós vamos então agora obrar as obras do Senhor e do Reino Eterno. Então nós vamos observar que os anjos, eles são os nossos conservos. Eles são aqueles que vão também nos auxiliar a cumprir a razão pela qual nós existimos. Por quê? Porque os anjos, eles são, em muitas vezes, mensageiros, em muitas vezes guerreiros, e cada um ali com a sua patente, com a sua nomenclatura e com aquilo que Deus designou para fazer. Mas é importante salientar que o homem, o ser humano, falho, fraco e pecador, não consegue fazer absolutamente nada com a força do braço. Então nós necessitamos de todo esse amparato espiritual, sobrenatural e transcendental. Então é algo que transcende a natureza humana. Então eu acredito que aqui o Senhor também fazia menção a esses seres espirituais, que eles existem. Eles não devem ser adorados, eles não devem ser louvados, eles não devem receber a glória que é de Deus, mas eles existem e eles estão sempre por aí, né? Para nos auxiliar. Então é por isso que é importante nós orarmos, porque quando nós oramos é como se nós estivéssemos dando estímulos no mundo espiritual para que esses anjos, cada um na sua patente, cada um cumprindo aquilo que foi designado para cumprir, mas esses anjos, eles recebem esse estímulo das nossas orações. Então é por isso que eu creio que aqui no livro do Apocalipse, quando Jesus ele revela, né, por meio do anjo para João, olha, as 7 estrelas que você viu na minha mão direita são os anjos das 7 igrejas. Então eu creio que de fato cada uma dessas 7 igrejas tinha um ser espiritual que guardava aquele lugar. E ok também fazer menção, né, fazer uma tipologia desses anjos como o pastor daquela igreja, porque é válido. Por quê? Porque o pastor é aquele que vai guardar aquele lugar, é aquele que vai guardar aquelas pessoas, é aquele que vai agora cuidar daquelas pessoas, ou pelo menos deveria ser assim, que em nome de Jesus seja assim. E os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. E dentro desse contexto, nós vamos agora passar para o capítulo 2, onde nós vamos fazer menção agora às cartas que o apóstolo Paulo designa e endereça
7 igrejas que estão ali situadas na Ásia Menor. E a primeira carta, o apóstolo João, ele escreve à igreja que está em Éfeso. E a palavra vai nos dizer assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 igrejas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos, mas não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmurecer. Agora abre os ouvidos. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, o que Deus está fazendo aqui? Essas 7 igrejas, meus irmãos, meus amigos, meus queridos, meus amados, elas tipificam a mim e a você. Mas também elas tipificam o lugar que você congrega. Então, aqui, o que Deus está falando conosco? Olha, faça aí uma autoanálise. Faça aí uma autoanálise e veja aonde você se enquadra aqui nessas cartas que eu pedi para que o meu servo João escrevesse e endereçasse as igrejas. Sabe por que Deus ele faz isso? Porque nós precisamos, de fato, ser despertados de tempos em tempos. Como Abacuque disse: olha, Deus, aviva a sua obra no meio dos anos, a notifica, e na ira lembra da tua misericórdia. Nós estamos vivendo os últimos dias e porque Deus é misericordioso, então ele veio e ele deixa todo esse amparato nas escrituras para que eu e você pudéssemos ser despertados nesses últimos dias. Porque da forma como nós estamos tocando o barco, se Jesus voltar hoje, é perigoso nós ficarmos aqui, entende? Então é muito importante nós sermos despertados. E meu querido, se o seu pai é Lúcifer, eu só lamento por você, porque o meu pai, ele é o Deus Yahvé, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu lamento por você, vou orar por você para que você saia desse engano em nome de Jesus, porque é muito triste. Mas vamos dar sequência aqui, queridos. E que bom que você está aqui na live. Significa que você tem uma queda pelo seu Pai de verdade, que é Deus. O Jesus Cristo, que morreu na cruz por você. Você é precioso ou preciosa, porque eu não sei quem é você. E se você precisar de auxílio, nós estamos aqui para te servir, para te amar. Porque Lúcifer, ele não te ama, ele não ama a ninguém. Ele não amou nem a ele mesmo, porque ele decidiu ser um anjo caído quando ele decidiu guerrear contra um Deus que ninguém pode vencê-lo. Então, assim, nós precisamos agora entender quem nós somos aqui nessas cartas e o que nós precisamos corrigir. O que nós precisamos agora de um conserto. Por quê? Porque Jesus está voltando. E nós, como igreja, nós precisamos verdadeiramente ser servos genuínos de Deus. Sabe por quê? Porque o mal, ele existe. Satanás e os anjos caídos estão na terra. A palavra aqui em Apocalipse nos diz isso, olha. E ai da terra, porque o dragão, a serpente, foi precipitada do céu para a terra. E ele tem grande fúria e ele sabe que ele tem pouco tempo. Mas nós temos um Deus poderoso que luta por nós, que nos guarda, que nos protege. Mas nós precisamos ser santos como esse Deus é santo. E nós precisamos agora ser pessoas que oram, que jejuam, que lê a Bíblia, que temos o conhecimento pleno de quem Deus é. Por quê? Porque a batalha não é da gente contra outras pessoas. Não. As pessoas nós precisamos amar. Nós precisamos ter misericórdia das pessoas. Assim como Deus tem misericórdia de nós. Agora, existe uma batalha que acontece na esfera dos ares. E essa batalha é uma batalha invisível que muitas vezes você e eu não vemos. Para quem tem a visão aberta, como eu tenho, vê. Mas nós precisamos lutar com as armas espirituais que o Senhor nos deu. Então, voltando aqui, essa igreja, Deus está advertindo. Olha, você deixou o seu primeiro amor. E qual que é o primeiro amor?
Quais são as primeiras obras? Não é aquilo que você faz com a força do seu braço. Não, 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 não. É o seu relacionamento com o Eterno. Sem mim nada podeis fazer. Jesus ensina isso em João 15. Nós precisamos ter relacionamento com Jesus. Por quê? Porque só um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus é que vai fazer com que principados e potestades percam domínio na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, na sua igreja. Satanás, ele não respeita crente. Ele não respeita a sua nomenclatura. Ele respeita a presença de Deus em você. E para que o Senhor habite em você, para que você tenha a autoridade que Deus ele tem, para que você tenha a vida do Espírito em você, existe um padrão de santidade, de obediência, de intimidade com o Eterno. E aí nós vamos ver aqui a segunda carta à igreja de Esmirna, onde o Senhor diz assim, olha, ao anjo da igreja em Esmirna escreva, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. E a blasfêmia dos que se declaram judeus, mas não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. E o que Deus está falando aqui? Ele está falando que nós, como cristãos, nós vamos ter momentos de tribulações, nós vamos ter momentos de dificuldades, mas nós precisamos ser fiéis até a morte, como Jesus ele foi. Porque somente aquele que permanecer até o fim herdará o reino dos céus. E aí a terceira carta, a igreja em Pérgamo, o Senhor diz assim, olha, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o seu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem as doutrinas dos nicolaítas, e os nicolaítas aqui eles eram inimigos de Deus. Eles pervertiam a verdade. Eles traziam heresias, eles distorciam a verdade. Quem tem ouvidos, versículo 16, portanto arrependa-se, se não irei até aí sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Nós não podemos fingir que somos algo que não somos. E nós não podemos tolerar em nosso meio os falsos mestres, os falsos cristãos, os falsos irmãos, aqueles que não conhecem a Deus, mas fingem que o conhecem. Satanás, ele é sagaz, meus irmãos. E muitas vezes ele implanta, ele coloca no meio da igreja satanistas, pessoas que prestam culto ao diabo, pessoas que realmente estão ali obrando uma obra perversa e maligna, os inimigos de Deus. Essas pessoas, nós precisamos amá-las, nós precisamos orar por elas, nós precisamos jejuar por elas e pregar a verdade para elas. Mas nós não podemos tolerar que essas pessoas estejam em nosso meio com ensinos errados, né? Trazendo agora dissensões, porfias, brigas, intrigas, e fazendo com que a unidade em nosso meio cesse. É por isso que eu sempre digo, nós precisamos ter relacionamento com Deus. Porque somente o relacionamento com Deus vai trazer o discernimento espiritual que nós precisamos ter. E nós, como igreja, estamos falhando, porque nós estamos deixando de buscar o poder do alto e estamos nos conformando com um culto litúrgico. Estamos nos conformando
agora em sermos bons religiosos, bons cristãos, mas nós precisamos entender que nós somos a igreja gloriosa, nós somos a igreja poderosa e que existe uma batalha espiritual acontecendo nesse exato momento. Entende isso? E Satanás, ele é sagaz, porque ele não é o leão é Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Mas ele vem e fica ao redor como se um leão ele fosse. Mas ele já foi derrotado. Satanás é derrotado. Ele já foi vencido pelo sangue de Jesus. Aleluias. E aí nós vamos ver aqui, né, a quarta carta à igreja de Tiatira. E a palavra vai nos dizer assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor e a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de que você tolera essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente que ela ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conhecem, ou que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Então somente conservem o que vocês têm até que eu venha. E ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que Deus está falando aqui? Olha, se você me obedecer, se você restaurar o altar, se você purificar suas vestes, se você tirar do seu meio a prostituição, a idolatria, a mentira, a falsa doutrina, eu vou entregar nas suas mãos, Satanás. Eu vou entregar o inimigo nas suas mãos. Livassalamai cantarás. A quinta carta à igreja aqui de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, ou escreva estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E depois, com mais tempo, eu vou explicar para vocês aqui o que são esses 7 Espíritos de Deus. A Zacarias, né, vai também trazer uma percepção bem interessante acerca desses 7 Espíritos. E eu prometo que quando nós formos falar um pouco acerca do capítulo 4, né, sobre a visão do trono de Deus, antes um pouquinho eu vou trazer um vislumbre para você sobre o que de fato são esses 7 Espíritos de Deus para a glória do Eterno. E aí a palavra vai nos dizer assim, olha, versículo 2, parte B, né, do versículo 1. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui,
A sexta carta é a carta da igreja de Filadélfia, mas eu vou deixá-la por último e você vai entender por quê. E agora, nós vamos falar da carta à igreja de Laodiceia, que é a sétima carta aqui na ordem com a qual foi colocada aqui no livro de Apocalipse, mas eu vou lê-la agora e vou ler a sexta carta por último. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aleluias! Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente, assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz. Sim, você é miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei ao direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que Deus está falando aqui? Olha, Ele está falando que muitas vezes nós levantamos e criamos impérios e estamos administrando impérios e achamos que estamos bem porque está dando certo, afinal de contas. Mas nem tudo aquilo que dá certo Deus está aprovando. É importante você ser cauteloso e você sempre estar fazendo uma revista. E nessa manhã, começo de tarde, eu não sei o horário que você vai ver porque eu vou deixar gravado, Deus, por meio do Espírito Santo, Ele está te convidando a fazer uma revista. Porque você pode estar aí bem sucedido, mas o que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que importa é você ter uma igreja com muitos membros, uma igreja enorme, luxuosa, e você não está agradando a Deus. Você não está mais fazendo aquilo que Ele te comissionou a fazer. Olha, deixa eu te dizer algo. Não fique distraído com o show pirotécnico. Se preocupe com a motivação do coração. Se preocupe com o propósito. O que Deus mandou você fazer? Não fique deslumbrado com o resultado daquilo que Ele te mandou fazer, não. Volte para dentro de você e se relacione com Ele de verdade. Sabe, permita que o Espírito Santo restaure a sua aliança com o Senhor. Porque sem essa aliança, você jamais verá a face do Eterno para a salvação. Você vai ver a face dele para o julgamento, mas para a salvação, não. E é justamente isso que o Senhor está nos convidando. Ele está nos convidando a comprar ouro refinado, ouro que foi provado. Porque muitas vezes nós estamos aí andando como se ouro fôssemos, como se coisa preciosa fôssemos, mas nós não fomos provados para sermos aprovados por Deus. Nós estamos muitas vezes sendo fantoche na mão de pessoas, na mão de homens, sendo validados por homens falhos, fracos e pecadores que jamais vão poder salvar a sua alma do inferno. Então é importante nós realmente comprarmos esse ouro refinado que foi provado, que foi purificado no fogo. É importante nós comprarmos roupas brancas e trocarmos as nossas vestes. É importante nós comprarmos colírios para os nossos olhos, para que as traves sejam tiradas, para que a religiosidade, erecalabaçai, saiam dos nossos olhos, para que nós possamos ver como Deus vê. E agora nós vamos voltar lá na sexta carta, que é a carta à igreja de Filadélfia. Por que eu deixei para lê-la em última instância? Porque essa carta que foi endereçada a essa igreja mostra pra gente um padrão a ser seguido. Essa igreja é uma igreja modelo. É uma igreja que o Senhor se agrada, que Jesus se agrada, que o Eterno nos manda olhar para ela, para que ela seja o nosso modelo. E a palavra vai nos dizer assim, carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva. Essas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abrirá.
Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, labassore, calabachai, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre todo o mundo, sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E o meu nome novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluias. Então nós precisamos estar munidos desse conhecimento. Nós precisamos entender que precisamos ser disciplinados por Deus. É por isso que existe a Bíblia. A Bíblia é o nosso norteador. É aquele que vai fazer a gente olhar para as trevas e para a escuridão que habita em nós. É a palavra de Deus que vai nos fazer perceber o pecado e a iniquidade que existe em nós. E essas 7 cartas, elas são uma repreensão do Eterno para todos nós, porque nós somos a igreja do Eterno. Mas é também, sobretudo, uma repreensão para os líderes eclesiásticos. Nós precisamos ensinar as pessoas a temer a Deus. Nós precisamos ensinar as pessoas a ser santos. Nós precisamos ensinar as pessoas a ser discípulos do Eterno e não marionete nas nossas mãos. Porque muitos são aqueles líderes que controlam as pessoas. Aí as pessoas saem do jugo de escravidão do diabo e caem no jugo de escravidão do homem. E muitas vezes a pessoa está tão cega, que Deus já nem fala mais com ela. Calabaçoie e cai. E ela acha que está ouvindo Deus. Qual que é o problema da igreja da nossa geração? É porque os líderes da nossa geração, e não todos, mas a grande maioria, eles aprenderam, então eles vão lá e pintam o desenho do alvo e saem atirando para tudo quanto é lado. Sai fazendo tudo que Deus não mandou fazer. Sai tentando resolver tudo com a força do braço, pregando para o próprio ventre, calabaçai. E aí eles acertam o alvo no lugar errado. Mas como eles aprenderam a desenhar o alvo, eles apagam o alvo daqui e desenham no lugar onde eles acertaram o tiro deles. E nós não podemos viver assim. A palavra do Senhor vai nos dizer ali no livro de Juízes, no último capítulo, no último versículo. E então o povo andava, cada um seguindo a sua própria vontade, ou seja, cada um fazia aquilo que achava que era certo, e nós estamos vivendo assim. Cada ministério fazendo aquilo que acha que é certo. E as nossas igrejas estão se tornando, tipo, clubes sociais, estão se tornando tudo menos igreja. Porque Satanás, ele entra, ele congrega conosco, ele prega nos nossos altares, e tá tudo bem, porque ninguém tem discernimento espiritual para entender que aquilo é obra satânica e não obra de Deus. O profano se misturando com o santo e tá tudo bem. Não é verdade? E é por isso que nós não vemos os sinais, os prodígios, as maravilhas. Mas Deus é fiel e Ele vive e ninguém pode vencê-lo. Deus está levantando a geração do fogo. Deus está levantando o seu remanescente, calabaçai, aqueles que não se contaminaram, aqueles que não se corromperam, que não venderam a autoridade que receberam de Deus em troca de um cargo. Em troca de estar ali, né, como muitos dos judeus que tinham medo, como muitos dos fariseus que até iam se encontrar com Jesus escondido por medo de perder a sua patente, por medo de perder o seu lugar na sinagoga. Que se lasque sinagoga, que se lasque patente, que se lasque nomenclatura. Você precisa desejar agradar o coração de Deus. Nós precisamos tomar vergonha lá nessa cara aqui, ó, e aprender a adorar o Senhor de verdade. Sabe por que o diabo faz chacota conosco? Porque nós não servimos a Deus de verdade. E é isso. Nós fizemos aqui, então, uma breve introdução e um breve estudo do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3 do livro de Apocalipse. E amanhã nós vamos falar um pouco acerca da visão que João ele tem do trono de Deus no capítulo 4. E nós vamos falar também acerca do capítulo 5, a visão que ele tem do livro e do cordeiro.
E eu tô doida que chegue o capítulo 6, que é a abertura dos selos, porque Deus ele tem nos dado, ele tem dado a mim, ele tem dado a minha irmã e a algumas discípulas as visões dos últimos dias, de Jesus voltando e a terra entrando num colapso. Então, que você possa se arrepender hoje, no pó e na cinza. E você que não conhece ao Senhor, querer calabaçoia e cantarai, que o Espírito Santo, não eu, porque eu não tenho essa autoridade, mas que o Espírito Santo ele te convença do pecado, da justiça e do juízo. E que você viva como se Jesus fosse voltar, porque ele vai voltar. Sabe por que a igreja primitiva era poderosa como ela era? Porque eles viviam hoje acreditando que ele voltaria hoje. Então nós precisamos voltar a essa essência. Nós precisamos parar de pensar que ser cristão é estrelismo. Não, ser cristão é sofrer como Jesus sofreu. Ser cristão é obedecer como Cristo obedeceu. Ser cristão é ser santo como Cristo é santo. Nós precisamos entender isso, que é renúncia. Observe João. Ele não era um garotinho quando ele foi exilado na ilha de Patmos. Não, ele já era um senhor. Ele já tinha 86 anos, ele ficou preso 4 anos depois de já ter passado boas coisas para pregar o evangelho, né? Prisões, torturas e por aí vai. E nós hoje temos os tempos confortáveis, ar-condicionado e tudo mais, e não temos vergonha na cara. Muitas vezes estamos indo para o púlpito com a vida podre, com aparência de vivo, mas estamos mortos nos nossos pecados e delitos, e Jesus está voltando. E meus amados, não brinca com isso não, porque Jesus está voltando, ele não vai voltar como o Salvador, ele vai voltar como um justo juiz. Não vai ter tempo nem de falar, entendeu? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E ao querido ou a querida que tinha entrado na live aqui, que Jesus ele te abençoe. E que você possa ter os seus olhos e o seu entendimento aberto, porque o Lúcifer, que você disse que é o seu pai, ele não é o seu pai. E ele vai te conduzir para as mesmas trevas que ele será conduzido. E você vai perder a eternidade. A sua alma vai sofrer eternamente, e essa não é a vontade do seu pai verdadeiro. Jesus, ele te ama, eu amo você também. E se você precisar e quiser ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Lúcifer não é seu pai, ele não é pai de ninguém, ele só é pai da mentira. E ele com certeza está enganando seu coração e enganando pessoas que você ama. Porque no final, ele vai te usar para fazer muitas coisas ruins. E no final, você vai para o mesmo lugar que ele. Então, nós vamos estar orando pela sua vida. Porque triste coisa é estarmos cegos, é estarmos enganados. E eu concordo com você. Religião não serve para nada. Nem é que você está nela. Não serve para nada. O que importa é o conhecimento pleno de quem Deus é, mas o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o início, o meio e o fim, o Alfa e o Ômega. Que Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus. Papai, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade e te agradecer porque o teu Espírito Santo, ele me incomodou de tal forma a atender os pedidos, né, que foram colocados ali no direct e a discernir o motivo pelo qual o Senhor escolheu essa hora para eu entrar nessa live. Calabaçoia e candarai. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar o Brasil e profetizar que pelo poder do sangue do Yeshua HaMashiach, todas as obras das trevas serão paralisadas, como nós estamos orando em todos os horários em que os filhos das trevas entregam oferendas, entregam trabalhos, porque nós acreditamos, que a luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades. Esses príncipes e essas potestades, eles já perderam a força de atuar sobre o Brasil. Limpa, papai, o céu da nossa nação. Purifica o solo do Brasil. E que essas pessoas que estão no engano, elas possam se arrepender no pó e na cinza. Elas possam ser tocadas pelo teu doce Espírito e que elas possam experimentar de um amor verdadeiro, de um Pai eterno e verdadeiro que realmente se importam com elas. Que o Senhor entre nesse momento, Pai, em cada lugar de ocultismo, de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria,
de satanismo, que todo espírito perverso seja amarrado e repreendido pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é poderoso, e que o Senhor levante um exército, Pai, de homens e mulheres, jovens e crianças, de idosos, que voltaram a ter visões, que voltaram a profetizar, que voltaram a orar, a jejuar, a ler as escrituras e a ter uma vida devota ao Senhor genuinamente, que o teu bom perfume, Jesus, exale sobre essa terra nesse momento, e que aonde houver alguém com pensamento de morte, planejando suicídio, onde houver alguém com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, eu profetizo vida sobre o vale de ossos secos e sobre a vida dessa pessoa, Pai, que entrou aqui nessa live falando essas coisas. Eu a abençoo em nome de Jesus e que ela possa entender que a tua palavra diz ali no livro do profeta messiânico, no capítulo 54, no último versículo, que nenhuma arma forjada, preparada contra o teu povo vai prevalecer. E tudo aquilo que a gente faz, ó Deus, contra o teu povo, volta pra gente. Então que essa pessoa possa se arrepender, para que ela tenha uma vida plena, para que ela tenha uma vida eterna e uma vida abundante com o Senhor, Pai. Se revele a essa pessoa como o Senhor se revelou a mim, como o Senhor me tirou do engano, como o Senhor me tirou das trevas, como o Senhor me tirou do pecado. Dá lucidez para essa pessoa por um momento, para que ela possa, Pai, sentir o teu afago, para que ela possa sentir o teu amor em nome de Jesus. E que sobre a vida dela se cumpra aquilo que nós cantamos aqui no início, em nome de Jesus. Amados, que Deus abençoe vocês. E eu não sei se todos que estavam aí na live viu o que estava escrito, que a pessoa escreveu, mas isso é mais prova do quanto a igreja está dormindo e quanto o diabo ele acha que ele pode vir sobre nós como se ele fosse um leão, mas ele não pode. Então que você se posicione hoje como soldado que você é, no exército que Deus te comissionou, porque Satanás, ele é muito mais sagaz e muito mais ágil do que os filhos da luz que somos nós. Mas essa fúria que nós lemos aí, nós precisamos entender que isso tudo é medo, porque o diabo sabe que ele tem pouquíssimo tempo e Jesus está voltando. Então, meu querido, não perca a sua salvação. Para de ser preguiçoso. Separa um dia todos os dias, sabe? Separa um momento todos os dias. Separa um tempo do seu dia. Tempo é a gente que faz, a gente se organiza, é a gente que faz. Então, separa um momento do seu dia e vai ler sua Bíblia, vai orar. Tenha uma vida regrada a jejum. Porque assim como essa pessoa que entrou na live tentando afrontar a Deus, só que aqui a única coisa que ela recebeu foi amor, porque Deus ama a alma dela. Ela está no engano, mas em nome de Jesus ela vai sair. Mas é isso que o diabo ele faz. Ele vem como se ele fosse um leão, mas aqui não, porque nós conhecemos a verdade. Nós sabemos quem é o Senhor, nosso Deus, o Deus Yahvé, o Todo-Poderoso. E nós declaramos que Ele é o nosso Pai. O Lúcifer, a única paternidade que ele tem é da mentira. E nós oramos para que todas as pessoas que estão debaixo dessa potestade, debaixo desse príncipe da mentira, essas pessoas venham ser livres, libertas pelo poder do sangue de Jesus. E que você, como igreja, comece a se posicionar no comissionamento que Deus te deu. Porque pessoas como essas ainda estão escravas de Satanás porque nós não estamos nos posicionando. Se posicione em oração, se posicione em jejum, leia a Bíblia, vai fazer o ID. Não fique querendo só o status e a fama que o nome de Jesus pode trazer para você. Toma vergonha na cara. Sai dessas coisas que te trazem embaraço e laço, e não só o pecado, mas muitas vezes nós estamos trocando a palavra de Deus e o ID pela nossa própria cultura. Nós achamos que porque Deus nos chamou para liderar, nós agora somos deuses, e Deus vai meter o pé. Escuta o que eu tô falando. Deus ele vai meter o pé nessas estruturas eclesiásticas que tiraram o Espírito Santo do controle. Anota o que eu tô falando. Eu tenho pregado isso já tem uns 10 anos. Deus, ele está irado com a igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.